Olá, pessoal, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aí hoje reunidos mais uma vez para falar um pouquinho sobre as residências nessa série de lives que o Estudo Dirigido vem promovendo. Já tem aí bastante gente entrando, acenando. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Lamarca, já vamos conversar daqui a pouquinho. Temos uma convidada super especial aí hoje para estar comigo nessa live, que é a Alice Vargas. Então, lembrando para vocês que estão participando, acho que vai ser uma troca muito legal. A gente fez o nosso quiz aí durante a semana, né, sobre a residência em Psicologia Clínica Institucional do UP-UERJ, que é justamente a que a gente vai falar hoje. E aí ficamos até surpresas, porque muitas respostas equivocadas, então eu acho que o pessoal aí está com bastante dúvida e vai ser muito bom poder trocar com vocês essa experiência. Vamos lá, vamos ver aqui, a Alice já está na nossa live aqui, já entrou. Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Você pode dar uma acenadinha para mim, Alice, para eu te incluir aqui? Ainda não te achei. Bom, deixa eu botar meu óculos de veinha, né? Quando eu contar para vocês que eu já fiz a residência há 25 anos atrás, né? Já vai estar justificado o meu óculos de veinha. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar aí mais um pouquinho enquanto o pessoal está chegando. Lembrando para vocês curtirem bastante aí, colocar uns coraçõezinhos para a gente poder seguir a nossa live sem interrupção. Ainda não te achei, Alice. Deixa eu ver por aqui, que eu vi que você tinha entrado logo no inicinho. Tá entrando. Não. Boa noite mais uma vez. Agora foi? Olá, Olá, foi. boa noite. Agora foi, tava difícil. Prazer em recebê-la. Muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite para esse bate-papo de hoje. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom estar aqui, né? Depois de ter estado com vocês nesse curso, nesse percurso aí para residência. Muito legal. Então, olha, para quem está aí chegando, hoje é a nossa segunda live, né, na série Conversando sobre as Residências. Acho que foi uma proposta muito legal, porque ao longo dos anos a gente sempre vem recebendo no Estudo Dirigido Psi muitos e-mails, né, com dúvidas, perguntando sobre as residências, e a gente hoje, graças a Deus, tem uma gama muito grande, né, de opções para a psicologia, né? Na minha época, por exemplo, a primeiríssima opção e única durante muitos anos foi justamente a residência em psicologia clínica do Pedro Ernesto. Então, hoje em dia, não, né? Na saúde mental, a gente tem 3 possibilidades. Temos a do INCA, que foi a nossa primeira live. Então, a gente vai estar aí nos meses de junho e julho, conversando, sempre com a coordenação do curso e uma convidada, para falar sobre cada residência específica, para todo mundo poder tirar suas dúvidas, fazer as suas escolhas, né? E residência tem todo ano, então é outra coisa muito legal, né? Que dá para estudar e ter sucesso aí em algum momento. Então, só para iniciar, né, mais uma vez, eu sou Luciana Lamarca, eu sou professora do Estudo Dirigido Psi e já há um tempinho coordeno o curso preparatório para a residência do UP.
Eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória para vocês. E a Alice, que está aqui com a gente hoje, a Alice Vargas, ela está residente lá do UP, né? E no meio dessa pandemia, vai ser bem legal ela poder estar dizendo para a gente como é que está sendo essa experiência. Ela foi a nossa aluna no ano passado, né? E conquistou a vaga número 1. Não é para qualquer um, né, Alice? Depois você conta também para a Nossa, gente é. qual foi a importância de ter feito o nosso preparatório, né, para a sua conquista. Então, acho que a gente já pode, né, começar, já demos aí um pequeno aquecimento. Não deixem de curtir, joguem bastante coraçõezinhos pra gente, compartilhem. Pode fazer as perguntas, né, que a gente vai estar respondendo aí a vocês e tirando todas as dúvidas. Então, vamos lá. Eu sou psicóloga formada pela UERJ, me formei no ano de 95. E, junto com a minha formação, estava ocorrendo a primeira turma de residência em psicologia clínica do UP. Então, assim, quando eu me vi formando, né, todo mundo passa por isso, a gente sai da faculdade e fica com aquela interrogação maior do que o mundo, né? E agora faço o quê? A gente se sente muito insegura para atuar na clínica, né, principalmente, quando a gente tem já essa escolha, essa opção. E aí a residência surgiu como algo assim super novo, né? Na época a gente achava que, pô, residência era só para médico, como é que é isso? Ah, mas tem que Eu acho que fazer até hoje, né? concurso. Ainda Muita tem, gente né, ainda não Alice? As sabe pessoas... da existência. Isso. Pois é. E olha que assim, né, aproveitando, foi até uma das perguntas do nosso quiz, a residência do UP na clínica existe há 27 anos. Ela foi lançada em 1994. Eu fui da E é legal que ela é segunda a turma. pioneira, né? É a primeira Exatamente. residência no Rio. Exatamente. E por muito tempo ficou assim, né? E eu fiz parte, então, da segunda turma de residentes. E aí eu acho que é interessante colocar para vocês o quão diferencial foi para mim essa experiência e o que eu vivo até hoje, né, no meu percurso, na minha carreira profissional, está toda na base da residência, né? A residência foi um grande divisor de águas. E a partir da residência, a minha vida teve assim, rumos profissionais que eu nem esperava, por exemplo, dar aula. Assim que eu terminei a residência, eu fui convidada a ser professora substituta da UERJ nas cadeiras de teste psicológico, inclusive o Rochat. Porque na minha época existia o setor de psicodiagnóstico, né, dentro da psiquiatria, que eu tinha sido estagiária, depois fiz a residência, né, 2 anos no setor, e tive esse convite e me vi em sala de aula na UERJ, que foi a formação, né? Então foi muito, muito especial. Além disso, quando eu também terminei a minha residência, eu fui convidada para fazer parte de um grupo de psicanalistas que estava fundando uma cooperativa no Rio de Janeiro, uma cooperativa de psicologia, que também foi pioneira, que foi a Unipsico Rio, e que eu estou há 20 anos como diretora dessa cooperativa até hoje. E o mais legal disso é que, terminando a residência, conversando com as residentes da primeira turma, a gente tinha muito essa questão, porque assim, estudar para residência sozinha foi muito difícil, né? Eu tive assim algo a meu favor, porque eu me formei no meio do ano. Então eu tive um semestre quase, né? Que a prova foi ali em novembro, eu tinha me formado em agosto, então eu pude me dedicar, mas foi muito assustador quando eu abri a bibliografia do UP, e isso assim, o mesmo ponto que atrai a gente para a residência do UP, assusta na hora da prova, né? Do que se trata? O UP é a única residência que oferece uma gama grande de opções de área de atuação, né? A gente vai ver que são 8 setores oferecendo, né, a vaga para o residente, e na hora da Só até prova, mais esses hoje, eu acho. já até mais, né? É. E esses setores, na hora da prova, estão na bibliografia. Então, você, na minha época, então, tinha Gestalt, psicanálise lacaniana, tinha Freud, tem as áreas específicas, né, com textos específicos da produção da área da cirurgia cardíaca, da área infantil. Então, a gente ficava assim, com um volume muito grande para estar estudando sozinha. Primeiro, para reunir a bibliografia, né, e depois para dar conta de um cronograma. Então, isso fez com que as meninas que estavam na primeira turma tivessem a brilhante ideia de por que não montar um curso preparatório para
residência do UP. E assim surgiu o Estudo Dirigido Psi. Então, olha que legal que o Estudo Dirigido Psi tem essa trajetória muito confundida com a própria residência do UP, né? Foi o nosso primeiro preparatório. Então, a gente pode dizer aí que a gente tem bastante experiência nele. Não é à toa que a gente faz não só a turma pós-edital, como a gente faz a turma pré-edital, que para a gente já é algo, né, ali intrínseco, né, do nosso E isso é preparatório. muito importante, né? Porque tem algo aí de uma especificidade, né? A gente vai conversar mais pra frente. De você estudar antes, Exatamente. né? Porque as coisas se repetem, né? Isso então, ao longo desses anos que a gente esteve sempre muito perto, mesmo com algumas mudanças, setores que saíram, setores que entraram, e a gente conhece, né, toda a gama de preceptores. Aliás, eu não sei se essa palavrinha é comum, se as pessoas têm ideia, né? Preceptor. O preceptor, ele é o psicólogo da instituição que é responsável pelo programa de residência do seu setor. Então, cada setor tem uma preceptoria. E no caso do UP, a banca do concurso é formada pelos próprios preceptores. Então, por isso a gente acaba tendo uma diversidade de bibliografia, né? Porque, por exemplo, o setor de adolescência, a preceptora é a Sônia Alberti, que é uma psicanalista lacaniana, que tem obras, inclusive, escritas sobre a temática. Então, a bibliografia vai estar voltada, inclusive, para os livros dela, que é uma das áreas, por exemplo, que repete a bibliografia. A Sônia tem 2 livros, então ou é um livro ou é outro, né? Então, isso Que a ajuda muito bibliografia nesse também preparatório. já traz algo, né? De como vai ser a atuação. Isso é bom também. Que não Exato, é qualquer coisa exatamente, julgada. Já está articulado ali o que você vai ver na prática. Então, você já tem uma noção ali. exato. Então, acho que isso é bom a escolha, né? Que você vai fazer pela residência. Que às vezes Isso, bem é um momento lembrado. que a pessoa é recém-formada, o que eu vou fazer? E aí tenta, às vezes, para todas as residências. E às vezes não, é bom pensar para onde seu desejo direciona, né? Então isso é Isso, interessante. bem legal. E o Então, UP, ela tem esses falando vários setores, né? Mas enfim, acho que a gente vai isso, falar mais para frente. vamos falar. E aí, aproveitando que eu já falei um pouquinho aí da minha trajetória, então eu continuo, né, estudo dirigido psi, como professor e coordenando algumas turmas, né, inclusive a do UP. E aí eu vou pedir então para a Alice se apresentar um pouquinho, né, falar um pouquinho da trajetória dela. E eu já tenho 2 perguntas para ela. Uma é exatamente como é estar R1 da residência e nesse momento tão específico de pandemia. E a segunda pergunta é como foi para ela ter feito o preparatório, né, com a gente, o que que isso teve de importância aí no para a conquista da vaga dela. Eu vou falar um pouquinho, me apresentar, né? Eu sou a Alice, Sim. eu me formei agora na UERJ em 2020. Então, meu último semestre da faculdade, eu estava ao mesmo tempo terminando as disciplinas em estágio, também estava já direcionada aí para residência. Então, estava já estudando para residência, pensando em iniciar no Pedro Ernesto. E acho que eu vou começar a falar um pouquinho dessa trajetória de estudos, né? Que estudo dirigido foi muito importante, assim, porque já é um direcionamento para uma prova, porque não é você simplesmente estudar. Tem um jeito específico de estudar para provas de concurso e para residência eu acho que é mais específico ainda, porque geralmente são editais muito longos, com muitas coisas, e você tem uma noção, assim, com o estudo dirigido, ele é fundado, né, a partir desse concurso, então não é qualquer coisa, então você já tem uma expertise em relação a isso, né? Aham. Então, assim, com os resumos, com as videoaulas, isso é muito importante, porque já tem ali o conteúdo importante para a prova a partir das questões, né? Eu acho que também isso é muito importante, porque vocês disponibilizam questões para a gente responder. E quem for, assim, ver os últimos editais, vai perceber que a prova é muito específica, né? A prova do UP, ela pega na literalidade. Então, vou perguntar Isso. de coisas específicas do texto e vocês já dão isso pra gente, né? A partir das videoaulas, enfim, dos resumos que você colocam. Sim. A gente Isso até daí é muito brinca que importante. é um dos concursos mais fáceis para você trabalhar recurso. Nunca tem dúvida, porque você é capaz de achar a pergunta e a resposta na página X do livro tal, sabe? Então, dificilmente até cabe recurso, até por isso, porque realmente as questões são meio que copia e cola, né? Isso que você falou é importantíssimo, porque todos os professores que atuam no curso sabem disso, têm esse olhar. A gente, inclusive, se esforça para mostrar para o aluno não abra o leque, porque é natural, né? O aluno concurseiro, ele fica ansioso.
ele vê uma temática, ele quer ir lá longe, vai associando Se você se livros. interessa pelo assunto, né? Acha que. Mas às Isso, vezes não, você tem que parar. Eu acho que eu lembro muito de você falar isso, tem que exatamente. parar. Porque É então você bem vai esse além. recado. Isso. E atrapalha, confunde. Aí a pessoa quer trazer, quer desenvolver um senso crítico. Cara, é ótimo depois que você estiver lá dentro. Para a prova, não rola. Fica aí no texto, não vai longe. Então a gente sempre tem também esse suporte, né? De orientar para aquela banca específica, para aquele concurso específico, e isso faz diferença, né, Alice? Faz, porque não é qualquer coisa, assim. É o edital do Pedro Ernesto. Então isso é muito Isso. importante. Eu até lembro de uma questão que caiu, não sei se você lembra, foi uma disciplina que você deu e você falou, isso é bem a cara do UF. Caiu, não sei se você viu na prova. Sim, eu Que era fiquei uma tão questão feliz. bem. Exatamente. Então isso é muito importante. E teve um fato, assim, eclodiu a pandemia, eu lembro que eu estava estudando para o Pedro Ernesto, enfim, continuei, e no meio da incerteza, né? Então, o curso Sim, também disponibilizou um local, né, para a gente poder compartilhar. Entre outras pessoas também estavam nesse mesmo objetivo, que às vezes fica essa questão, concorrente, mas não, a gente ali pôde falar um pouco, isso. porque a gente achava que a qualquer momento poderia ser cancelada essa prova, né? A gente ficou sem saber. Foi até o final, assim. Até foi uma prova que Isso. demorou para sair, né? Acho que foi em janeiro até a prova. Não deu nem para curtir ano Foi, novo. foi Acho que foi dia 3 exato. de Acho que foi janeiro. dia 3, exatamente. Deu nem para feliz ano novo e pum, sentar para para a prova, isso mesmo. Foi um ano muito atípico, né? Porque normalmente essa prova acontece em outubro, novembro, né? O edital sai ali para agosto. Mas ano passado, como você falou, né? Ficou essa incerteza primeiro se ia ter o concurso e de como seria. Então, quem já estava fazendo o módulo, né? Pré-edital, nossa, realmente, assim que saiu e foi muito atropelado, né? Porque aí o tempo ficou muito curto, e aí, para quem estava começando a ver, foi um dificultador, né? E aí é legal porque, de fato, a gente tem essa preocupação de dar um suporte não só para o estudo em si, né? Mas até para essa questão da ansiedade, de como se manter motivado. Tem pessoas que têm dificuldade até de montar mesmo um programa de estudo, né? Então a gente tem a orientação de estudos, né? Para a gente para tornar aquele sonho um projeto real. Eu sempre falo isso, né? A gente não pode estudar com o ideal, a gente tem que estudar com o que é possível, né? Que carga horária eu tenho, qual é o tamanho da bibliografia, o que que para mim é novo, o que que para mim dificulta, e a gente monta esse cronograma a partir daí. Uhum. E às vezes a constância, né, é até mais importante do que a pessoa querer de uma vez estudar tudo, né? E a ansiedade entra Sim, aí, né? E eu lembro que isso. durante a pandemia vocês liberaram, né, algumas aulas. Antes mesmo de eu acessar o curso, eu cheguei a fazer. Eu lembro que vocês liberaram o módulo de psicopatologia e isso me ajudou muito, assim. O que era uma disciplina que eu já tinha uma dificuldade, então eu já comecei por Sim. ela, estudei tudo, o resumo, né, a professora Clarice. Então foi assim muito bom. Isso. E Direcionamento dos resumos. psicopatologia é uma área muito interessante porque ela está em todos os concursos, né? Não só para residência, mas qualquer concurso da área de psicologia, psicopatologia está lá presente. E a gente sabe que nem sempre na graduação a gente tem, né, aulas assim pontuais, e a gente realmente é um conteúdo vasto também, né? Muitas pessoas têm dificuldade, então até no nosso módulo pré-edital sempre está lá, porque jamais vai sair. Porque ela é a base de todo o entendimento também, né, da psicologia no âmbito clínico, no âmbito hospitalar, como não saber psicopatologia, né? E aí é Qualquer setor lá legal, vai ser muito importante, né? exatamente. E a gente sabe que é um conteúdo extenso, mas é um conteúdo também muito pedido nas provas. Então, isso é outra coisa do UP interessante. Agora, lembrei, nenhum texto fica de fora. Esse que você comentou, foi um texto que eu dei aula, foi um texto pequenininho, né? Se eu não, ou foi de infantil ou foi de cirurgia cardíaca. Acho que foi de cirurgia cardíaca, ou foi da Iaconelli. Eu sei que E, foi um texto e a pequenininho. Conélia foi Isso. do Aí eu grupo, falei, né? cara, não pense que o texto é pequeno, ele vai estar de fora, porque o UP também tem essa característica. Nem que ele peça uma questão, mas ele não deixa conteúdo de fora. Né? E aí eu ainda acertei na mosca, eu fiquei feliz. Isso. E Mas aconteceu isso. vai, Teve um livro grande de cardiologia, caiu uma questão só. Compensação, exatamente. um artigo caíram três. Então, Pois realmente, né? é.
Exato. Não dá para Vamos dar uma olhada desmerecer nenhum, sabe? Nem por tamanho, nem porque a gente acha que, mas, por exemplo, psicopatologia de alguma forma eu estou sempre ouvindo falar. Não, mas concurso não é ouvir falar, é fazer um estudo objetivo, né? Conceitual daquele texto, né? Daquele livro. Então, isso é importante. E esse recorte feito já por um professor já é meio caminho andado, né? já ajuda muito. Muito, é E como é primordial, que assim. está sendo, Alice? Me conta aí. São 3 Pois é, meses, né? Já atuando R1, muito chique. pois é, desde março, né? Eu lembro que minha primeira semana de apresentação eu estava em 15 grupos no WhatsApp, assim, Nossa, porque foi muito intenso e a coisa do online agora, né, tá muito frequente. sim. Mas então, vou falar um pouquinho. Algumas pessoas fizeram uma pergunta aqui do foco ser muito da psicanálise, acho que eu vou responder mais para frente. Sim. Antes eu vou dizer assim, o concurso, a residência do Pedro Ernesto, nós temos acho que 9 setores atualmente. Então nós ficamos em 4 setores no primeiro ano, e no segundo ano a gente fica em um deles o ano inteiro, né? Então a gente se divide nesse primeiro semestre em Isso. dois e depois em dois semestres. Então isso ao mesmo tempo é bom, porque apesar de ser, tá o nome de ser uma residência modalidade hospitalar, não só, né? Você pode estar na saúde mental, você pode estar nos ambulatórios e na atenção terciária mesmo, nas internações, enfim, o papel da psicologia ali. Então isso é É. muito interessante, né? Ainda mais para, às vezes, alguém que é recém-formado, não sabe muito bem por onde atuar, é um diferencial, né? Porque, no geral, as residências oferecem mais específico, né? Ou perinatal, ou oncologia. Isso. Então, isso é legal para nortear, assim. Então, nós somos 10 R1s, né? E temos que decidir entre nós. Não sei nem se tem alguém me assistindo. Se tiverem, manda aí mensagem. Tomara que E aí, estejam. Aliás, grande parte dessa turma foi nossos alunos, vamos aqui falar, né? Não foi só a é Alice, verdade. né? A maioria desses 10 esteve na nossa turma no passado, isso é muito orgulho. E aí, tem essa possibilidade, né? Da gente estar atuando nesses dois setores agora e depois, assim. E realmente é uma carga horária grande, né? A gente fica de 8 às 5 e a gente tem as supervisões, né? Que são as preceptorias no campo, dependendo, que é de forma online, né? Então agora o online está presente dessa Hum, forma. A gente já está atuando nos setores, porque quem esteve ano passado é, teve que ficar de forma online, né? Que foi no momento da pandemia, então estava tudo dessa forma. Então algumas coisas continuaram online. Então alguns atendimentos, quem está no ambulatório está atendendo. Então, por exemplo, eu estou agora no ambulatório de pediatria. Então atendo algumas aham. crianças de forma online. Então está híbrida. Mas a tendência é que realmente as coisas retornem. Sim. É, E o Pedro Ernesto ainda teve a especificidade de se transformar numa referência do Covid, né? Então, algumas áreas ficaram exclusivas para a Covid, então isso alterou muito o funcionamento do dia a dia do hospital, né? Só aproveitando esse ponto, para a gente tentar situar quem não conhece nada, né? Quais são esses setores? E aí, se eu esquecer algum, você me sim, ajuda? A gente tem o núcleo perinatal, a clínica infantil, o núcleo de adolescente, o núcleo do idoso. Aí na psiquiatria tem tanto a psiquiatria dentro do UP como o CAPS, né, que é fora. A gente tem a cirurgia cardíaca e reumatologia. reumatologia. E E tem aí, um como a Alice. setor de Hum. urgências subjetivas, Ah, que é esse é um bem setor novo. novo. Acho que ele Sim, até foi fundado agora recente com a questão da Covid, né? Que é essa sim, possibilidade da urgência subjetiva diante ali do adoecimento e atua muito no Covid, interessante. atua com as visitas, Bem enfim, legal. o acompanhamento dos familiares também. Então, também tem essa. É E o NESA, isso. no momento, não tá aberto. Então, até Ele não interessante. ofereceu vaga. Agora, é Não, curioso porque ele estava na bibliografia do concurso, né? Então deve ter sido algo aí muito pontual, porque eu acho que o espaço físico dele foi um dos espaços transformados, né, para atendimento de Covid. Que ele fica numa clínica à parte, né? A enfermaria está dentro do UP, mas o ambulatório dele estava numa clínica à parte, né?
E isso também é outra coisa bem legal, né, Alice? Porque a maioria dos setores oferece essas duas formas de assistência, né? Ambulatorial e enfermaria. Isso é muito legal como experiência também, né? Sim, sim. Alguns a gente tem que escolher, né? Por exemplo, eu estou no ambulatório de pediatria, mas eu não estou na Aham, enfermaria de pediatria. Mas sim. psiquiatria tá, são os dois. E o CAPS é uma equipe multidisciplinar, né? Então, a proposta de Aham, atendimento compartilhado na rede. Estão me perguntando bem aqui o que é legal. NESA. NESA é o Núcleo de Né? Estudos de Saúde do Adolescente. Exato, é uma clínica super especializada, né? Todo o corpo médico de enfermagem é especialista em adolescentes, né? É muito legal, né? Então, a Sônia Alberti, que é a preceptora do NESA, ela atua tanto ambulatório, tem uma outra pessoa, Simone Silva, que é da enfermaria, que inclusive a tese dela está sempre na bibliografia do concurso, né? Chamada O Sofrimento dos Adolescentes É, Internados. É outra figurinha, né, sempre repetida na cai. bibliografia. Até as perguntas já repetiram, viu? Que eu acho que também ela não tinha muito arsenal de perguntas, até perguntas já se repetiram. Isso é bem É legal, verdade. né? Perguntaram aqui quais são as outras três residências. Não, oferece três residências. É o Ah, UP, né? então. O que que acontece? O quiz surgiu, eu até botei aqui as perguntinhas do quiz, vou aproveitar essa deixa, porque a gente até ficou, nossa, o pessoal errou feio em várias coisas, e uma delas foi isso. Porque assim, o Pedro Ernesto faz parte da UERJ, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E atualmente a UERJ oferece três modalidades de residência. É a psicologia clínica institucional, a saúde mental e a saúde do idoso. É uma residência que ano passado, por conta do Covid, não ofereceu vaga, mas a gente acredita até que volte esse ano, né? É a mais recente das três, né? Então, a maioria das pessoas provavelmente desconhece a residência em saúde do idoso. Então, a grande maioria marcou que são duas, né? Saúde mental e psicologia clínica. Outra coisa Até a também saúde do que. idoso é diferente, né? Acho que é discursiva, o estilo de prova é diferente. Mas Isso, a isso. bibliografia mantém um pouco a mesma, assim, na parte do idoso. Isso. E a questão de vagas, né? A dessas modalidades, a clínica institucional é a que oferece mais vagas, são 10 vagas, e isso já vem há muito tempo. Inicialmente, na minha época, eram 5 vagas. Isso foi uma luta, até na época eu acompanhei um pouco da coordenação, que sempre entendeu que 5 vagas era muito pouco, né, para o tamanho do hospital, o volume de trabalho. Em algum momento conseguiu se dobrar, mas também não passou daí. Continuamos com 10 vagas, mas a título de residência é bem grande, né? Saúde mental e saúde do idoso normalmente são duas, né? Como é Bastante. muito de praxe para as demais, né? Então o UP ainda tem essa vantagem, né, de ter 10 vagas anualmente é, colocadas. E outra coisa importante que muitas pessoas também ficaram na dúvida: não existe limite nem de idade e nem de tempo de formado para participar dessa prova. Né? Que muitas pessoas ficaram na dúvida, achando que teria pelo menos de idade. Não tem. Então, isso é outra vantagem, porque tem muitas pessoas que não são recém-formadas, que passearam em outras áreas, isso já aconteceu, de estarem, por exemplo, na área organizacional e no momento da vida quererem se aproximar da clínica. Então, às vezes já tem 10 anos de formado, mas nunca participou da clínica. Então, a residência acaba sendo atraente para essas pessoas, né, que vão ter esse contato, porque assim, o programa de residência ele é comum para todas as áreas, né? Então, são 2 anos de duração, remunerado, a título de especialização. É interessante porque é uma atuação em serviço, então você está na assistência, uma assistência supervisionada. A bolsa também é algo que atrai muito, né? R$ 3.330, já está congelada há um tempo, mas vamos combinar, né, que é interessante, são 24 meses de bolsa, né? Então isso dá um suporte legal. Então tem esse diferencial também, né? Isso é importantíssimo. Você adentrando no ambiente hospitalar, poder ter uma prática supervisionada, bem orientada, e o corpo, né, de preceptores do UP, cara, é muito interessante. São pessoas que já estão ali há décadas, assim, né? Muito, muito envolvidas na temática, produzindo
trabalhos científicos, trabalho clínico. O Pedro Ernesto anualmente tem uma revista, gente, desde a minha época, desde o primeiro ano, que são os Anais da Psicologia, que até cai na bibliografia de alguns concursos. É isso até que eu ia falar, assim. Isso é uma possibilidade de conhecer a nossa residência, porque todo ano tem o fórum anual de residência. Isso, E isso. aí tem a apresentação dos trabalhos, e essa apresentação depois é colocada em anal, né? Em anais. Exato, Então, exato. é uma forma Muito importante de legal. conhecer, porque todos os residentes escrevem, a gente vai fazer, acho que geralmente é em outubro, não sei se vai mudar. E deve ser no formato online. Então, é uma possibilidade, né? Exato. De E nas conhecer. turmas a gente sempre fala, ano passado acabou, né? Não sei nem se, acho que não aconteceu pela confusão que foi da pandemia, mas todo ano a gente fica atento e indica para os alunos, né? Era presencial, né? Sempre foi, né? Um dia, dois, a gente sempre botou o Na programa, pô, vai lá, UERJ. é muito. Você tem a oportunidade de conhecer a preceptora, porque ela está presente na mesa como responsável. Você tem os residentes falando e você já vai habituando o seu ouvido até aquela fundamentação teórica. Pô, caiu a adolescência, já sei que é Lacan, né? Caiu, então você já vai se ligando também na linguagem, que facilita muito na hora da prova, né? E assim, perguntaram aqui se tem problema não ser psicanalista, né? Enfim, não estudar psicanálise, porque dizem que é muito por essa abordagem. E eu acho que dá sim para participar, inclusive atualmente, né, na nossa turma, tem pessoas que não são da psicanálise, muitas, e isso não é impeditivo, eu acho que tem que focar nos setores, né, na vivência, porque isso é muito maior do que uma supervisão, Isso. e os preceptores, apesar de seguirem linhas, eles não vão restringir, né, você seguir a sua. Inclusive, não tem só psicanalista, tem acho que da fenomenologia, Isso, Gestalt também. Então, eu acho que exatamente. isso não é impeditivo. E mesmo a título de prova, a gente tem, por exemplo, alguns textos de Freud, textos técnicos, caem todo ano, né? Mas são textos básicos. Eu acho que o que é mais voltado assim para a psicanálise, para a questão francesa, é essa área de adolescente, né? Mas que assim, esse material é muito bem destrinchado pela nossa professora, então fica mais fácil. Até porque esses dois textos também são muito voltados para a prática clínica, são casos clínicos. Então, não é só a teoria lacaniana que algumas pessoas possam ter dificuldade, mas são textos que falam da vivência do hospital, tanto de ambulatório como o da Simone, que é da questão da internação, né? Que ela fala desse sofrimento dos adolescentes internados. Fora isso, a maior parte dos textos são muito específicos. Cirurgia cardíaca traz muito a experiência, né, dos hospitais que estão tendo, né, essa oportunidade de ter psicólogos no corpo ali de trabalho. Então, são textos muito também de ordem da prática clínica, não tão pesados teoricamente, né? Uhum. Perguntaram aqui se tem horário fixo, plantão. Então, Ah, o plantão, geralmente é todo isso. mundo teme esse plantão. Pois é. Na verdade, assim, nós temos 10 turnos, né? A gente tem que se dividir entre os dois setores em 5 turnos. E geralmente é nessa faixa de horário, de 8 às 5. E, além disso, a gente também tem que fazer algumas disciplinas. E no Isso. final, a gente tem que fazer um trabalho, né? Que é o TCR que a gente fala. Agora, horário fixo tem dependendo do setor. Então, na primeira semana de residência, a gente tem uma apresentação, o coordenador faz uma apresentação junto com a secretaria, apresenta para a gente vai ter uma apresentação por cada preceptor. Então, já é né, para a gente já conversando entre a gente decidir qual setor a gente quer escolher. E aí vai ter horários fixos. Então, aí é o encaixe dos dois setores que você quer. Vai ter que conseguir encaixar, porque Uhum. tem um horário fixo da preceptoria, né, da supervisão. De fixo é isso, Isso. assim. E isso varia muito, vai depender do semestre que for entrar. Uhum. O plantão ele funcionava muito como aos sábados, né? Não sei com a pandemia também, deve estar bem modificado, mas na minha época o plantão escapava da dia de semana, ele acontecia aos sábados. Mas como assim, a gente tem sempre 10 residentes atuando ali, né? A gente acabava dividindo, não ficava tão pesado, eu não ia todos os sábados do mês, né? A gente criava duplas para não deixar o hospital descoberto. Mas não era algo assim tão. É óbvio que assim, é intenso, né? Eu acho que você já deve estar vivenciando isso, mas eu acho que isso é também poder tirar proveito. Eu acho que
escolher estar numa residência é mergulhar nisso, né? E tirar o máximo. Porque, como eu falei até da minha trajetória, isso abre muitas portas. Você tem pessoas ali muito ricas, assim, que estão ali generosamente compartilhando o saber delas. Então, na verdade, você quer até mais do que te oferece, né? Você quer fazer parte de tudo, você quer fazer estudo de caso de tudo, você quer fazer a supervisão de tudo. E na minha época eram 3 e 3, a gente fazia 6 setores, né, no primeiro ano. Era Caramba, bem era muito. puxado, né? E você fica, e às vezes são locais diferentes, né? Você tá aqui, você tá ali, você sai do corpo do hospital, você vai lá pro NESA, você vai. A UERJ tinha a UNAT, né, que fazia parte, a Universidade da Terceira Idade, Ainda que faz, fica né? no prédio. Então, exatamente. Então, isso para quem quer a clínica do idoso, tem a clínica Piquet Carneiro, né, que também é ali na Isso. Redondeza, o próprio CAPS, então ainda tem uma questão aí de bater perna, né? A gente fica aí entre eles, né? A policlínica e entre o hospital. E a faculdade não, porque agora está fechado, né? Mas o NAT Pois seria é, lá. Mas exato. acho que tem uma parte no Pedro Ernesto. Isso, tem o núcleo de atenção ao idoso que é dentro do Pedro Ernesto. Uhum. E quais são as Perguntaram áreas se que tem você moradia. escolheu, Eu, Alice? É, eu agora estou no ambulatório de pediatria e no CAPS UERJ. aham. Ah, bem Estou fazendo legal. bastante setores. E aí a professora Sônia Alberto está atualmente supervisionando o ambulatório de pediatria. E é Uhum. muito interessante, né? Porque a gente pode atender as crianças lá, a parte, assim, o convívio com a equipe médica é muito grande, eles que solicitam a gente, isso é muito grande, assim. A gente vê um olhar mesmo integral que o médico tem ali de chamar, a sensibilidade de chamar ali o psicólogo. E a gente tem várias demandas, e ainda tem isso, dentro do ambulatório de pediatria ainda tem várias outras ambulatórios específicos, né? Ainda dá para você atuar. Então, acho que atualmente tem um para acompanhar recém-nascidos, né, que nasceram com complicações, e tem um do Sim, síndrome de Down. Então, é muito bem rico, né, legal os isso. setores onde você entrar é muito rico. Exato. O núcleo de adolescente funciona exatamente assim. Além de você ter o ambulatório geral, você tem grupos específicos de adolescentes obesos, de adolescentes diabéticos. Aí tem né, vários especialistas. E como você falou, isso assim do psicólogo ser solicitado na equipe, isso fala muito desse trabalho consistente dos próprios preceptores, porque isso foi uma conquista, né? A gente ainda é, né? A gente sabe que nem todo o corpo médico, principalmente, é muito aberto para essas outras especialidades. E o Pedro Ernesto, ao longo desses 27 anos, não é qualquer coisa, né? Acho que já conquistou muito desse espaço. Então, isso também traz uma riqueza para o residente, porque ele não tem que brigar por esse lugar, né? Esse lugar já está ali construído e sustentado. Então, você ser solicitado, né? Se sentir integrando e, de fato, fazer um trabalho multidisciplinar é muito rico também, né? Sim, é muito rico. E o CAPS Oeste também traz um pouco disso, né, o atendimento multidisciplinar. E lá a gente tem Sim, também essa relação com a residente dos outros programas, né, o programa de saúde mental. A gente, apesar de ficar, né, bem menos tempo, a carga horária para a gente é menor, da sim, clínica institucional, a gente tem essa interação com o pessoal, com outras equipes, né? Tem a possibilidade da rede, de ir em clínica da família, fazer visita domiciliar, visita sim. institucional. Então, assim, é muito. Assim, o setor que você escolher vai ser muito rico. Geralmente há várias possibilidades. Isso, e o Pedro Ernesto, ele é ali também, né, situado numa redondeza de, assim, são muitas comunidades, abrange, né, muitas áreas, né, de atuação, então apesar de não ser um hospital que tenha emergência, né, isso também é uma coisa interessante, você atua muito mais nos ambulatórios, nas enfermarias, né, mas sempre muito movimentado, né, a gente sempre, às vezes, na minha época, por exemplo, já tinha filas de espera, né, até para você dar conta da demanda, não é fácil, né, trabalho realmente não falta, né, e até outra característica da residência é que ela pretende ter 80% da sua carga horária voltada para assistência. Então, é trabalho, você é mão de obra. Né? Nesse momento, então, de pandemia, né, a gente ouve muito falar isso, né? Os residentes estão sustentando muita coisa aí, né? Porque muita gente começou não só pela contaminação, mas pelo nível de estresse, né? Muitos afastamentos. Então, o residente ele está sempre um pouco mais com mais energia, porque ele está de passagem, ele está chegando.
É diferente de quem está ali há 15 anos, já está exausto, ainda dá conta de uma pandemia. Então, o trabalho de residência, ele tem muita importância, né, no campo de atuação. Sim, com certeza. E é muito demandado, assim, isso é muito importante. Esse lugar consolidado, né, que foi feito Exato. na residência. Perguntaram aqui se tem moradia para os residentes. Não tem, pelo que eu saiba, não tem esse auxílio, né? É mais a Não, bolsa que a gente infelizmente. recebe. Isso. Pois A gente é. até tem, na minha turma tinha uma cearense. E aí foi até Ah, muito na minha tem interessante. também, Tem? Ah, mas é da legal. Bahia. Alô, Da Juliana, Bahia. aparece aí, Juliana. E foi É. interessante também a experiência dela, porque eu me lembro que ela terminou a residência e voltou para Fortaleza. E aí ela falava para gente que ela estava assim recusando oferta de emprego e na área hospitalar, que o currículo dela com a residência foi algo e lá não tinha ainda, né? E que ela falou, e ela ainda brincava, ela, gente, vem para cá, tá chovendo oferta. Isso é bem legal também, né? Isso tem um peso interessante no currículo. Isso é hoje em dia tem muito valor, né? Até porque a gente sabe que não é tão fácil assim entrar. Outro ponto, lembrando agora que também as pessoas perguntam muito é em questão a relação candidato-vaga, né? Que é uma preocupação, mas que a gente fala assim, gente, não pensa nisso. São 10 vagas, você precisa de uma. Óbvio que quanto mais a residência vai se tornando conhecida, mais você vai ter candidatos para aquela vaga. Sabe? Mas isso não é importante. Você jamais vai escolher qual a residência que eu vou fazer. Aqui tem menos candidato vaga, né? Não é por aí. Né? Como a gente está falando, é uma dedicação grande. Você vai ter aquilo no seu currículo para depois ampliar, né? Trabalhar naquelas áreas. Então, o mais importante, e aí, assim, até fazer um bom preparatório para isso, né? Para você poder estar nessa entre as 10 vagas, é isso que importa, né? E a relação candidato-vaga até fica lá no site, eles colocam, mas é bobagem. Isso é só um fator para criar ansiedade, não vale nem a pena conferir, né? Não tem o porquê. E É outra por coisa isso eu acho interessante, que a pessoa escolheu o que quer, né, de fato, assim, de residência. Olhar os pois é, editais, porque você tem um estímulo a mais, você está estudando aquilo que você gosta, mas, assim, claro que tem um jeito específico de exatamente, estudar, mas isso já dá um gás a isso. mais, né? E acho que por isso está sendo tão legal essa ideia, né, de fazer lives específicas para cada residência, porque aí quem tem já esse interesse vai saber exatamente onde ele está pisando, né? O que que eu quero, né? O que que é mais interessante que eu entendo para minha formação? O que que eu quero buscar de conhecimento, né? Que áreas eu quero conhecer melhor e quero atuar? Então, é legal a gente poder estar falando, né, de cada oportunidade e a pessoa realmente fazer uma escolha consciente. E aproveitando, tem outra pergunta do quiz, foi em relação às etapas, né? Porque o processo seletivo para esse concurso já também teve algumas diferenças, né? Na minha época, no início, eram 3 etapas: objetiva, discursiva e títulos. Atualmente, já tem uns anos Uhum. também, está sendo etapa única, prova objetiva. Então, isso também bota todo mundo em pé de igualdade, não tem essa preocupação de não ter título, né, de ficar com essa dúvida, é prova objetiva. E aí, assim, obviamente, vamos combinar, a Alice, por exemplo, gabaritou a prova, os 3 primeiros lugares gabaritaram a prova, os outros 7 erraram 2. Então, é isso, mas isso é o quê? É resultado de estudo, não é sorte, não é mágica, é super possível, né, Alice? Você pode até falar um pouquinho disso, mas realmente, para entrar nas 10 vagas, você tem que estar empenhado, investido, estudando, mas é possível. Tá aí a prova. Uhum. E eu acho que é isso, assim, porque eu vejo algumas pessoas falando que vão estudar no meio da graduação, já se antecipando para a residência. Eu acho que não, eu acho que tem que curtir a graduação. E no final, assim, se você vê que é aquilo que você quer, olhar os editais passados e realmente pensar aí numa rota, né, do que você menos conhece, talvez, e cai bastante, começar a estudar por aí, Isso. porque foi o que eu fiz, né? Antes Uhum. mesmo de iniciar a pandemia, eu estava imprimindo já algumas coisas que se repetiam e para começar a estudar. Então foram alguns meses assim, eu comecei a estudar acho que em maio, por aí eu comecei a estudar Aham. sem saber que ia ter prova e dessa forma. E com estudo Exatamente. dirigido, com curso, com as videoaulas, foi muito importante.
Eu tenho Para várias quem perguntas, mas já até sumindo. Para quem não conhece até como é que o estudo dirigido organiza, né? Por exemplo, essa turma preparatória para o UP, a gente tem uma parte também que é fixa, né? Que é uma parte menor de questões que está ligada ao SUS, né? Que é uma área também comum, Lei 8.080, a gente tem umas coisas específicas do SUS e a grande maior parte de conteúdo específico. E dentre esses conteúdos específicos, como a gente já falou, também tem aqueles que se repetem todo ano. Psicopatologia, os textos de Freud, esses textos ligados à adolescência. Então, a ideia também de um pré-edital é essa antecipada, mas consistente, não é chutando, né? Não é perdendo tempo, é fazendo de fato um estudo daquilo que já vai te ajudar a eliminar essa parte a hora que o edital sair. Né? Então, isso é uma vantagem. E aí, você trabalhar as questões, como a banca é própria, então, o que que a gente faz no curso? A gente lança a mão de todas as provas anteriores, que tenham aquela temática repetida, e a gente cria as questões com com essas características. Nós, professores, fazem questões objetivas no formato UP. Né? Então, é diferente de você também entrar num site aleatório e ficar buscando questões sobre determinado tema. Então, a gente tem esse cuidado, a gente faz simulados, né, mais próximo da prova, tem caderno de questões. Ao longo das aulas, né, o próprio professor faz isso na videoaula, ele traz questões, trabalha questões, porque isso ajuda muito a fixar conteúdo, né? Então, a gente tem esses formatos, quer dizer, a videoaula, a gente tem o PDF que a gente disponibiliza, a apostila, que é um resumo do material, que nem sempre todo mundo vai poder comprar ou adquirir toda a bibliografia na íntegra, e a parte de questões, que ajuda bastante o estudo e a fixação, né? E Tem perguntaram mais como foi a prova de perguntas por aí? residência. Ah. Tem bastante, só que tá sumindo. Como foi a prova de residência? Ela foi mais reduzida, né? Foram 25 questões. Eu não lembro agora de cabeça quantas eram antes, mas teve Então, essa era o mudança. dobro. A gente teve essa Ai, especificidade, mas olha, a gente nem está contando com isso agora, não, sabe? Eu acho que agora ela já volta no seu formato normal, porque como o processo foi muito estendido, né? Ele não aconteceu no tempo normal, eles reduziram a bibliografia e reduziram a quantidade de questões pela metade. Então, habitualmente, a prova do UP são 50 questões, sendo 10 de SUS e 40 de conteúdo específico. Esse ano que a é. Alice fez foram 5 do SUS e 20 de conteúdo específico. Geralmente, se for nesse formato, vai cair CRP, né? Isso é uma coisa que eu notei, que sempre cai código de ética. E a O... resolução, né, uma ou outra, isso é verdade. Exatamente. Código de ética também está em todo concurso. É. Aliás, código de ética tem que ser mantra, né? A gente Isso é precisa bom, porque você está realmente saber, estudando, né? né? É. Estudando para Isso próximos concursos, né? Não é perdido, digamos assim, para residência acabou. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente recebe muito de retorno, sabe, Alice, dos nossos alunos, que agradecem, né, a aula, agradecem aquele conteúdo para a vida prática, para a vida clínica mesmo, né, para a vida de psicólogo, não só para outros concursos, que obviamente isso é material, né, para quem quer se manter até depois da residência, né, fazer concursos para outras instituições. Mas, para além disso, é para consultório, para o trabalho que já atua, né? Os textos técnicos, a gente tem professores de Freud excelentes, a gente sabe que Freud não é fácil, né? Dependendo de como foi dado, como foi visto, ou você já viu aquele texto há muito tempo, então você tem aquele recorte, e você percebe no professor quando ele sabe do que ele está falando, né? E do que ele gosta, e daquilo ser passado até com paixão. A gente até se encanta, né? Tipo assim, até se encanta com Lacan, por exemplo. A Selma vai brigar É. comigo, a coordenadora. Que eu, particularmente, não, eu sou psicanalista, mas da área inglesa, então o Lacan sempre foi né, um calcanharzinho, mas assim, óbvio que em termos de conhecimento é fundamental você ler um texto e entender, né? A gente sabe, isso é tão satisfatório, né? A gente fica tão feliz com aquilo, então isso serve para a vida toda, né? Não só realmente, como você falou, para aquele concurso específico, isso é um ganho, E na né? prática mesmo, né? Às vezes, por questões que aparecem, a gente precisar recorrer ao CRP, ao manejo de documentos psicológicos. Então, é muito importante. Isso. Não é só para a prova, fica ali para a prática mesmo.
Exatamente, porque isso norteia a prática do psicólogo, né? E as pessoas às vezes se esquecem disso, né? As pessoas às vezes inventam moda, né? Eu atuo na área de avaliação psicológica, a gente sabe como é que é isso, né? Ah, vou escrever uma declaração. Não, querido, isso tem uma resolução que te fundamenta, não é vou escrever do meu jeito, né? O próprio código de ética, você tem que, se formou, você tem que ter ele na ponta da língua. Até porque isso Verdade. preserva, né, a sua identidade profissional. Isso é muito importante, né? O que que o psicólogo tem de mais valor é a sua identidade, né? Se a gente tem um nome a zelar, né? Você, qualquer documento que você assina, está ali o seu respaldo. Você precisa ter esse cuidado, né? Uhum. Perguntaram aqui se já foi pensada alguma residência pós-Covid para atender vítimas e familiares de pessoas que perderam seus familiares para a Covid. Então, a UERJ, eu acho que recentemente abriu, o Pedro Ernesto, um ambulatório pós-Covid, né? Não sei se todo mundo está sabendo. E eu imagino que a Pioneiro. residência vai entrar, eu não posso dizer, estou só falando o que eu imagino, É assim, porque pioneiro, tem esse inclusive. setor, é algo muito recente, né? E a gente tem um Exato. setor que atua nessa área, então assim, está sendo trabalhada essa parte, essa questão É do bem Covid. possível que apareça, porque é outro lado da atuação do psicólogo, né, no âmbito hospitalar. Ele não atende somente ao cliente, ao paciente, ele atua na equipe também. Nesse período, então, né, de Covid, onde a equipe estava muito mobilizada, a atuação dos psicólogos nesse suporte para a equipe aconteceu muito, e sempre acontece, né? Porque assim, enfermaria, a gente tem a questão do luto, né, das perdas de pacientes, isso mobiliza, a própria psiquiatria mobiliza muito a equipe médica, né? Então é legal porque também tem essa atuação do psicólogo junto à equipe, né, de suporte psicológico à equipe de trabalho. Uhum. Ó, perguntaram aqui, Ricardo, quais os caminhos que se pode seguir após a residência? Múltiplos, acho que não Pois dá. Eu é, acho que vai ser onde te tocar ali, né? Fizer questão. Eu conheço pessoas que a partir da vivência da residência foram fazer um mestrado, isso, estão aí em referência em hospitais. Eu acho que dá para ir por várias vias, não só na assistência, né? Eu acho que dá para fazer pesquisa a partir exato. disso. São muitos Isso, caminhos. é outra área interessante. Até a área da docência, como eu falei, eu fiz a graduação, nunca me Isso. imaginei dando aula. Isso apareceu para mim como um fator surpresa e que para mim foi super satisfatório. Eu amo dar aula, quer dizer, e até hoje, né, faço isso, nunca tinha pensado. Inclusive, eu pensava contra, quando me perguntavam na graduação, mas você pretende dar aula? Não, de jeito nenhum. Enfim, né? Foi um convite recusável, né, de dar aula na própria UERJ, e aí foi a minha descoberta. Então, realmente, tem muito, Então acho não que tem só algo de de uma área, vivência, né? Até eu que estou desde março, né? Uhum. pois é, e até de áreas, né, que às vezes, por exemplo, você está na área infantil, não sei se você já tinha esse interesse ou se é algo que foi despertado ali, porque isso também acontece, né? Eu, por exemplo, até hoje eu atendo adolescente, a minha vivência foi na residência, durante a graduação inteira eu não tinha essa. Eu não atuava, não atendia adolescente, não tinha nenhuma experiência. Mas na residência eu fiquei muito encantado com a estrutura do trabalho, né? E nem sabia que isso existia. Como assim? Um corpo todo de especialistas, né? Nessa faixa etária. Achei fantástico e até hoje é uma clínica que eu gosto muito. Eu não atendo criança na minha clínica particular, mas eu adoro atender adolescente. Isso também veio como uma descoberta da residência. Sim, abre muitas portas, né? Eu, no meu caso, estou atendendo criança agora pela primeira vez e está sendo uma vivência assim muito nova, e interessante. Pois é. Perguntaram aqui a Hum, diferença entre a residência em saúde mental e clínica institucional. Então, é muito é, diferente porque essa residência clínica institucional que eu tô são os professores do Instituto de Psicologia e parceria com o Pedro Ernesto. E a outra não é pelo Instituto de Psicologia, agora eu não lembro qual é, mas é outro corpo docente que vão dar as isso. preceptorias. Então, o que que acontece? Até falando na saúde mental, atualmente a gente tem três residências específicas de saúde mental, né? Três possibilidades. Essa do Pedro Ernesto, do CAPS, né? Ligado ao Pedro Ernesto, ao UERJ. A gente tem a saúde mental do IPUB, que é ligado ao FRJ, e tem a saúde mental da SMS, da Secretaria do Município. Então, são três residências distintas
e que vocês vão ter a oportunidade também de conhecer detalhadamente com 3 lives distintas. Inclusive, a próxima sexta-feira é a residência em saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde. Então, vocês vão poder também chegar lá, desmiuçar também cada uma dessas residências em saúde mental. Que, aliás, é a única área que tem mais de uma possibilidade, né? As outras são muito específicas, né? A do INCA, a da psicologia clínica, saúde mental é que tem essas 3 possibilidades. Em qualquer residência você tem essa possibilidade de fazer estágio externo. Não sei se todo mundo sabe, né? Você pode fazer esse intercâmbio com outras residências. E aí você tem que pesquisar. Eu acho que dá até para sair, né, do Brasil. Tem algumas Isso. residências na França, enfim, outros estados. Dá para fazer isso por um mês. Isso, exatamente. Isso também é uma oportunidade bem legal, isso. Até acho que a Mariana Abreu falou em relação ao INCA, né? Só que agora, óbvio, com a pandemia, a gente tem uma restrição, né, física mesmo, né, de transitar. Mas isso, assim, em breve, eu acho que ainda vai ter esse ganho, de repente vai abrir aí uma outra área de atuação para residência, que é sempre bem-vinda, né? Eu acho que vai ser bem legal. O Pedro Ernesto tem essa característica, por ser um hospital universitário, ele está sempre também muito envolvido nessas questões, né, sociopolíticas e se colocando ali como referência. Então, é uma instituição muito bem conceituada, né, e importante aí de atuação. E nesse momento, né, da Covid foi referência, realmente. E a psicologia esteve Isso. muito presente assim, na construção, pelo que eu sei, desse setor de urgências subjetivas no hospital. Sim, É bem recente. Está acompanhando realmente o que está acontecendo. isso. Mais perguntas? Perguntando se eu estudei sozinha ou só pelo curso. Entendi aqui. Então, eu já estava estudando, né? Eu acho que é importante pensar que é um estudo dirigido, né? Acho que você já coloca no nome, ele já te direciona, mas é muito importante a, né, a sua dedicação ali, a sua constância nos estudos, fazer o próprio resumo, porque às vezes tinha um resumo do estudo dirigido, eu fazia o meu próprio resumo, e cada um ao longo do tempo vai ver a sua forma, né, de estudar, qual é a melhor maneira. Eu, por exemplo, me dou melhor escrevendo, eu percebi isso. Quando eu fazia resumo digitado, eu não gostava muito, achava um saco no movimento. Aham. Então, eu acho que tem um pouco Isso. disso, né? Mas tem uma Isso é orientação importantíssimo, muito Alice, importante. importantíssimo. A gente fala muito isso, né? Você, o primeiro passo, o primeiro conhecimento, né, de você ter acesso àquele material, as aulas te facilitam, a apostila. Agora, você ainda poder construir o seu próprio material a partir disso é ótimo. Você se apropriar daquilo, você ganha uma segurança até, né? Uma tranquilidade. E aí tem gente que prefere falar e gravar, tem gente que prefere escrever. Tem gente que digita, aí cada um vai também encontrando. Tem gente que faz questionário, né? Transforma aquele texto em perguntas e respostas. Isso aí vai muito de cada um. Mas isso, essa apropriação é muito importante, muito importante. E tem um Sim, canal também, né? Agora, lembrando até da Alice, que como eu sou a coordenadora da turma, vinha para mim os e-mails de perguntas, né? E a Alice fazia bastante. E isso é ótimo, porque a gente abre esse canal de e-mail, né? Tem dúvida daquela matéria, faz a sua pergunta e a gente envia para o professor e ele responde. Então, isso também é legal, né? As aulas não estão ali ao vivo, não é presencial, mas você tem ainda esse canal de chegar ao professor com a sua dúvida e ter essa dúvida sanada, né? Isso é outro ponto importante do curso. e perguntaram aqui se tem um canal, né? Realmente tem, eu mandava lá uns e-mails. Eu acho que é isso, Sim, atrás desse estudo, o que surge questão, você enviar, que vocês respondem, os professores, né? exatamente. Sempre estão durante a aula, né? Porque vocês estão fazendo de forma síncrona, e ficam essas aulas gravadas para poder rever. Isso. E tudo que é material novo, né, nesse período de pandemia, que a gente não pôde estar presencial, a gente usou a plataforma Meet, né, com aulas ao vivo, e isso foi muito rico, né? Esse texto da Iaconelli que a gente comentou, que foi eu que dei, foi desse formato, né? Era um texto novo que surgiu nesse concurso. Então a aula foi ao vivo, e aí você tem esse canal ali direto também na hora de tirar dúvidas, né? Isso foi bem legal. Foi uma descoberta também para a gente, né? Porque foi algo que a gente teve que se adaptar e acabou sendo muito bem-vindo. Os alunos gostaram muito desse formato de aula, né? De poder estar ao vivo, de a gente ter o espaço de trocar, de perguntar, de responder ali mesmo,
logo após o conteúdo, como se fosse presencial, às vezes que a gente até esquece que não está presencial, né? Porque fica tão ali íntimo, né? Foi uma experiência bem legal, né? É interativo, né? Fica muito. E aí, e ela fica gravada, então a gente pode acessar. Então acho que foi ótimo. Isso. A Dayana perguntou quais orientações você pode dar para quem está formado há mais de 5 anos e quer fazer a residência. Eu acho que é o mesmo caminho, assim, para quem é recém-formado ou há bastante tempo, é procurar editais e áreas que mais goste, ler os editais. Eu acho que ali fala muito, né? O edital, enfim, da UERJ, em específico, fala muito de como vai ser a atuação. Então, às vezes, eu me vejo pegando, às vezes, alguns textos que foram trabalhados, porque eles fazem diferença ali na prática. Então, acho que ali já dá um direcionamento. Pensar o que você gostaria Isso. de atuar, né? É, E a a grande especificidade questão, desse é de ter vários setores, né? Que a gente pode isso. conhecer. Gente, são 9 horas já, é isso mesmo? Que bom. Então, uma coisa que eu acho importante para ela é só, na hora dela escolher o concurso, ela está 5 anos formada, mas ela atua, ela tem alguma Na clínica, ela é clínica, vinculada a alguma instituição, que ela tem que só pensar nessa questão da carga horária, porque se ela for optar por residência, ela tem que saber que ela vai ter tomado esse tempo dela, né? Até, mas não dá para conciliar. A gente sabe que, assim, não é impossível, mas é bem difícil, né? E a ideia é também de você ter esse aproveitamento bastante grande. Então, se ela tem a disponibilidade, se ela está disposta a investir o tempo dela na residência, é fantástico. E aí, como você falou, ela buscar, né, até por essas nossas conversas, qual a residência que mais atrai, que sim. ela se vê atuando, e a partir daí é esse estudo objetivo mesmo, porque isso é disciplina, né? A gente precisa, às vezes ela pode estar falando, eu já estou 5 anos afastada, né, dessa questão da rotina de estudo, mas isso a gente adquire de novo. É só você, né, criar esse cronograma, ver direitinho como é que funciona a sua semana, qual a carga horária que você tem disponível em cada dia. E aí já vai lá nos textos que são comuns, já começa a estudar de forma objetiva, não é também sair atirando para todos os lados. Você tem que ter um foco, né, e direcionar o seu estudo para aquilo. Então, está super em pé de igualdade, vale o investimento sem dúvida. Porque o estudo é diferente do da graduação também, completamente diferente. Exato. Eu tava ali, né, na graduação e é completamente diferente a forma de estudar para residência. Exatamente. Isso é outro hábito que o fato de você estar vinculado a um curso já te facilita, porque esse recorte é feito, né? Você não se perde naquele conteúdo, né? Você já está orientada, direcionada, porque o curso fez aquele trabalho para você de estudar a banca, estudar formato de prova, saber como é que acontece, então ele direciona o estudo já com esse recorte, né? E isso ajuda muito para gente que não tem o hábito de estudar para concurso. É igual o texto de Freud. Você fazer uma leitura de um texto de Freud para uma clínica psicanalítica, para uma troca para trabalhar um caso clínico, para trocar com outros profissionais, é uma coisa. Estudar um texto de Freud para concurso, né, ainda mais para o UP, que é prova muito objetiva ali, é um estudo diferente. Não dá para ficar viajando, fazendo associações, não cabe ali na hora. É entender o texto ali né, no seu conteúdo bem pragmático, né? Isso a Viviane, uma das nossas professoras, nossa, faz com maestria, então ajuda bastante. Olha, fizeram uma pergunta aqui que é para você, que é quando Ah. será, né? Não sei se vai ter a live das residências de saúde mental, a do IPUB e do Pedro Ernesto. Vai ter, né? Então, a próxima, sim, serão 3 lives distintas. A próxima é a saúde mental da SMS. E aí é só vocês ficarem ligados aí no Instagram do Estudo Dirigido Psi, que ele vai informando a cada semana quais são as próximas. E aí a gente vai tentar manter até esse formato que a gente viu que funcionou bastante, né? Fazer um quiz, né, ali no meio da semana, até para a gente já ir percebendo como é que é o conhecimento das pessoas para aquela residência. Mas eu posso te dizer que a próxima já é a saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde. E aí, ao longo de cada sexta-feira até julho, a gente vai contemplar todas as outras. Hum. E estão perguntando muito sobre o curso pré-edital, quando vai ser lançado. O nosso já está lá. O pré-edital do UP já está super lá, já tem um tempinho até, já tem alunos estudando, né? A gente
se a gente pensar, a gente está em junho, né? Que esse ano a gente já vai ter novamente algo próximo do que sempre foi, a gente está esperando um edital aí no máximo para agosto. Então a gente está num bom tempo, né? A turma pré-edital já acontece, é só você entrar lá no nosso site, né? estudodirigidopsi.com.br e se inscrever na turma. Até tem umas aulas livres, se você quiser dar uma olhadinha como é que é o formato e tudo, mas o pré-edital do UP já está disponível. E aí, quando sai o edital, é uma nova turma. Obviamente, quem já é aluno do pré-edital tem todo um diferencial de custo, mas aí a gente abre a turma pós-edital, com todo o conteúdo novo, nesse formato agora, né, da plataforma Meet, com as aulas ao vivo. E aí, o aluno que já é do pré-edital, ele normalmente entra com 50% de desconto. Então, não é um investimento de forma nenhuma perdido, né? Nem de tempo, nem de dinheiro. É super válido. Achou mais Eu acho coisa que aí? foi. Acho que é isso. Perguntaram se é por mensalidade o curso ou é um valor. Acho que isso vai estar lá, né? Quando a pessoa começar. Isso, você tem opções. Então, se você der uma olhada, cada preparatório tem lá discriminado a carga horária dele, né, o conteúdo programático, e aí você tem formas de pagamento, com desconto à vista, você pode parcelar, isso aí é tranquilo. A gente tem a nossa coordenadora geral, que está presente aqui na nossa live, a Selma, que super atende vocês super bem, mas no nosso site tem tudo direitinho, bem, é muito tranquilo, assim. Não tem nenhum dificultador, não, muito pelo contrário. Eu acho que foi isso. As perguntas acabaram. Show, Podemos... estamos satisfeitas. Eu acho assim uma delícia falar sobre o UP, né? Já até por tudo que eu já disse, né? Foi como o estudo dirigido se iniciou e eu estava lá desde sempre, então o UP acaba sendo a nossa menina dos olhos, né? E fora que para mim é sempre um revival, né? Para matar a saudade, porque é algo muito marcante, né? Eu tenho isso assim no meu, né, coração, assim, né? Se eu pudesse, eu fazia residência várias outras vezes, assim. A gente sai, até tem que trabalhar um certo luto, né? A saída eu vou te adiantando ali, isso não é fácil, né? A gente Eu dá tô tchau, vivendo, né, desde assim, março, e já é é muito intenso. bem Já. muito, são 2 anos de muito, e você vai percebendo, você vai ter isso, o seu amadurecimento, sabe, na própria clínica, nos seus atendimentos, na sua postura profissional. Então é de uma riqueza assim, sem tamanho, né? A gente sai não só outro profissional, mas outra pessoa mesmo, né? Até com essa coisa da própria humanidade, porque você se depara ali com uma gama muito grande, né? Assim, de demandas, de idades diferentes, de atendimento familiar, de comunidade, de pessoas muitas vezes negligenciadas nesse contexto da saúde, né? Isso dentro do setor público fica muito, né, pungente. E às vezes a gente nem tem essa experiência, né? Quem é da clínica, é consultório particular, é uma outra, né, uma outra abordagem. Então, Isso, é a na minha vivência ali na época, saúde pública, né? Em vários setores, exato, né, de atenção. E nesse momento, né, que exatamente. estamos vivendo, é bem específico, né? Sim. Aí o Então Márcio mandando mensagem. Beijo, Márcio. Também fez curso aqui. Ah, o Márcio também foi nosso aluno. Tá curtindo, Márcio, a residência? Ele É que faz a muito live legal também. isso, né? Isso é bem legal, assim, a gente ter. Eu acho que não tem ninguém que passou pela residência como uma vivência do tipo, foi mais ou menos. Não existe isso, não existe. Realmente marca, né? Marca a trajetória, né? E até direciona aí para novos campos, Exatamente, possibilidades. exatamente. E aí o Pedro Ernesto também tem uma coisa legal, porque ele reuniu, né, quando ele fez 20 anos. Nossa, foi um evento gigante. Ele reuniu aí um falando com o outro, e aí foi legal porque assim, você falou que mal entrou, tem 15 grupos. Na minha época não tinha nem celular, né? Caiu aqui, mas essa parte eu sei que até não é ruim, não, porque eu não ia aguentar tanto grupo de WhatsApp. Isso não existia. Então a gente precisa, né, estar realmente presencialmente com as pessoas. E os residentes, a gente acabava se reunindo muito nas redondezas, né? Quando a gente queria, nós residentes, trocar ideia, porque isso é outra coisa legal, né?
Você conhece pessoas também de formações diferentes, né? E que está ali no mesmo palio que você cria um círculo de Sim, amigos, né? Você acompanha depois também para que lado cada um vai. E aí não perder isso de vista, né? A gente tem amigos da residência, obviamente, até hoje, isso é muito rico também, né? isso aí. É muito legal estar o convívio com eles, enfim, é muito legal mesmo. A vivência está sendo. Sim. Então eu acho que A é live isso, vai ficar gente. salva, né? Tem uma pessoa Isso, a perguntando. live vai Vai ficar ficar. salva. E aí, lembrando que essa live é só a segunda, né, de uma série, então vocês ainda vão ter oportunidade aí. A gente tenta manter, né, esse mesmo, né, bate-canal e horário, sexta-feira às 20 horas, que a gente entende que todo mundo já cumpriu todas as obrigações e pode aí dar uma paradinha para bater um papo. E esse formato também vai sempre se repetir, a coordenação de um curso com uma convidada que vai estar atuando na área, obviamente. A próxima live, então, é a saúde mental, da Secretaria Municipal de Saúde. A Joyce Brito vai ser a coordenadora. E já é a primeira, então, né, das 3 lives sobre a saúde mental. E, assim, ao longo da semana a gente também se coloca super disponível. A gente tem o próprio Instagram, se vocês quiserem, né, tirar outras dúvidas que possam ter surgido no meio da semana. O pré-edital do UP já está lá no nosso site. Então, também, se vocês quiserem dar uma olhada, já se inscreverem ou tirar dúvidas sobre ele, a gente está super aberto. E Alice, sem dúvida, te agradecer muito a essa participação, te desejar muito sucesso na sua trajetória, que realmente seja marcante, como foi para mim, e que te abra aí muitos bons caminhos para a sua trajetória profissional. E outra coisa que é comum, né? Não fique surpresa se em algum momento você for convidada a dar aula no estudo dirigido, porque isso é outra característica, né? A própria Mariana Abreu, que estava na live passada, foi nossa aluna, ela foi residente do UP antes de ser psicóloga do INCA, né? Então, ela foi aluna e depois passou a professora. Então, isso a gente também até valoriza muito, né? Porque as pessoas vão se especializando, vão atuando, e aí é legal, né? Poder ter mais um espaço aí de oportunidade de trabalho. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom estar aqui falando dessa residência, que eu estou há pouco tempo, mas já está intenso poder falar com vocês. E vocês fazem parte dessa trajetória, né? Esse percurso que eu tive. Só agradecimentos. Que bom. Então é isso, gente. Foi um prazer poder contar com todos vocês, com a participação, com as perguntas, com os coraçõezinhos. Acho que vai ser aí super válido os próximos encontros também. E quem sabe a gente se vê na turma, né? Estaremos juntos aí para o próximo concurso, para quem vai estar entrando, então, em março de 2022 na nova turma do UP-UERJ. Para Tá ser meu aí. R1. Vai Tá ser meu vendo? Olha R1. que chique. Então é isso, gente. Boa Aí. noite para todos, boa semana. Continuem se cuidando. E sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, nova live para vocês, viu? Beijo, Alice. Obrigada. Beijo, Bom gente. trabalho. Tchau, tchau. Boa noite para todo Obrigada, mundo. gente.